Levítico capítulo 8. A consagração dos sacerdotes. Então o Senhor disse a Moisés: Traga Arão e seus filhos as roupas sagradas, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés seguiu as instruções do Senhor, e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. É isto que o Senhor ordenou que façamos, anunciou Moisés. Em seguida apresentou Arão e seus filhos e os lavou com água. Colocou a túnica oficial em Arão e amarrou o cinturão ao redor de sua cintura. Vestiu-o com o manto, sobre o qual colocou o colete sacerdotal, que prendeu firmemente com o cinturão decorativo. Colocou em Arão o peitoral e dentro dele o urim e o tumim. Pôs na cabeça de Arão o turbante e na parte da frente do turbante prendeu a tiara sagrada, o emblema de santidade, conforme o Senhor havia ordenado. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, a fim de consagrá-los. Aspergiu o altar com óleo 7 vezes para ungí-lo, bem como todos os seus utensílios, a bacia e seu suporte, para também consagrá-los. Derramou um pouco de óleo sobre a cabeça de Arão, para ungí-lo e consagrá-lo. Em seguida Moisés apresentou os filhos de Arão. Vestiu-os com as túnicas, amarrou neles o cinturão e pôs-lhes na cabeça o turbante especial, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o novilho para a oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho, e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e com o dedo colocou-o nas 4 pontas do altar, a fim de purificá-lo. Consagrou o altar e fez expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que envolvia os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles, e os queimou no altar. Pegou o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e os excrementos, e o queimou no fogo, fora do acampamento, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o carneiro para o holocausto. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou. Pegou o sangue do carneiro e o derramou em todos os lados do altar. Cortou o carneiro em pedaços e queimou no altar, junto com a cabeça e a gordura. Depois de lavar os órgãos internos e as pernas com água, queimou todo o carneiro sobre o altar como holocausto. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e o colocou na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito de Arão. Depois apresentou os filhos de Arão e colocou um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito deles. O restante do sangue ele derramou em todos os lados do altar. Em seguida, pegou a gordura, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lobo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles, bem como a coxa direita. Sobre essas partes colocou um pão sem fermento, um pão de massa misturada com azeite e um pão fino untado com azeite, que tirou do cesto de pães sem fermento que estava na presença do Senhor. Colocou tudo nas mãos de Arão e seus filhos e moveu os alimentos para o alto como oferta especial para o Senhor. Pegou as ofertas de volta das mãos deles e as queimou no altar sobre o holocausto. Essa foi a oferta de consagração. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Moisés pegou o peito e o moveu para o alto como oferta especial para o Senhor. Era a porção de Moisés, do carneiro da consagração, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés pegou um pouco do óleo da unção
e um pouco do sangue que estava sobre o altar, e aspergiu sobre Arão e suas roupas, e sobre seus filhos e suas roupas. Desse modo, consagrou Arão, seus filhos e suas roupas. Por fim, Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozinhem o restante da carne das ofertas à entrada da tenda do encontro e comam-na ali, junto com os pães que estão no cesto de oferta para a consagração, conforme ordenei quando disse: Arão e seus filhos os comerão. Queimem qualquer carne ou pão que sobrar. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, pois só então estará concluída a cerimônia de consagração. Tudo o que fizemos hoje foi ordenado pelo Senhor a fim de fazer expiação por vocês. Agora, permaneçam à entrada da tenda do encontro dia e noite por 7 dias e cumpram todas as exigências do Senhor. Se não fizerem, morrerão, pois foi isso que o Senhor me ordenou. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Reavivados por Sua Palavra, Levítico capítulo 8, que narra a consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes, conforme Deus havia ordenado a Moisés. É um momento solene e simbólico que marca o início do ministério sacerdotal de Israel. E aqui estão os principais acontecimentos. Nós vimos a reunião de toda a comunidade, a purificação e a vestimenta de Arão, a consagração dos filhos de Arão, a oferta pelo pecado e pelo holocausto, por fim, dos versículos 31 a 36, o tempo de permanência de consagração. Os sacerdotes deviam permanecer por 7 dias à porta da tenda do encontro. Durante esse tempo, não podiam sair, pois estavam sendo santificados para o serviço. Vamos ver algumas lições que podemos tirar deste capítulo. Primeiro, Deus separa e prepara seus servos com cuidado. A consagração de Arão e seus filhos mostra que servir ao Senhor exige preparo, purificação e compromisso. Deus leva a sério quem o representa. Em segundo lugar, a unção é mais do que ritual. É capacitação divina. O óleo sobre a cabeça de Arão simboliza a presença do Espírito de Deus sobre sua vida. Hoje, Deus ainda unge seus servos com o Espírito Santo para cumprir missões específicas. 3. Santidade envolve todo o ser. O sangue nas orelhas, mãos e pés mostram que a consagração é total. Precisamos ouvir a voz de Deus, agir com justiça e andar em retidão. E por fim, a liderança espiritual começa com separação e obediência. Arão e seus filhos ficaram 7 dias separados em obediência total. O ministério começa no lugar secreto, em santidade, não em palco ou visibilidade. Você também foi chamado por Deus para ser sacerdote, não no templo de Israel, mas como parte do sacerdócio real, 1 Pedro 2, verso 9. E como Arão, você precisa estar disposto a ser separado, purificado e capacitado pelo Espírito Santo. Talvez você esteja se perguntando, será que Deus pode me usar? Sim, Ele não procura a perfeição, mas corações dispostos a serem consagrados. Deus ainda unge, capacita e envia. Ele está dizendo neste momento: quem irá por nós? E quem hei de enviar? Que você possa responder como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vamos orar. Senhor, separa nossa vida para Ti. Que meus ouvidos ouçam Tua voz. Minhas mãos façam Tua vontade, e meus pés andem em Teus caminhos. Que, ungido por Ti, quero servir com temor, fidelidade e alegria. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe de maneira muito especial. Que Deus use você para todos os seus propósitos. E que você seja um instrumento, um vaso, para a honra e glória do Senhor Jesus. Se essa mensagem falou ao seu coração,
Junte-se a nós nessa missão. Curta o vídeo, comente uma palavra de gratidão ou uma lição que tocou você. Compartilhe com quem precisa se lembrar de que Deus ainda chama e capacita. E diga aí nos comentários, você já se sente separado por Deus para algo especial? Aqui, nosso chamado é claro: preparar um povo consagrado para o tempo do fim. Inscreva-se, ative o sininho e continue com a gente na jornada por Levítico, capítulo por capítulo, lição por lição, fogo por fogo. Este foi mais um Reavivados por sua palavra. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E até o próximo episódio, se Deus quiser.